muito importante, né? A gente tem que pensar no meio ambiente, não tem jeito, né? Não dá para você ficar igual antigamente, fazendo produtos, aí seja de embalagem, seja qualquer tipo de produto no mercado, sem pensar mesmo no mundo, né? Que a gente está realmente degradando, muitas fontes, né? Que não são renováveis, que realmente vão comprometer e tudo. Então, esse tema de sustentabilidade, ele é bem importante, né? Então, é natural que o mercado, ele vá lançando cada vez mais produtos para conseguir realmente tentar atender essa evitar... demanda. Exatamente. A gente vê em certificações ambientais internacionais, que são certificações LEEDs, né? Que é lá da Europa também. Cada vez mais vão ser mais exigidos essas certificações aí que as empresas tenham. Vai ser criado cada vez mais parâmetros, né? Para poder tentar restringir mesmo a questão das produções de produtos que não estejam nessa linha de sustentabilidade, né? Então, assim, hoje já existem produtos que têm melhorado muito isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, concreto aí que já estão usando, que eles chamam de biocimentos, né? E tudo. Concreto que a gente chama de UHPC, é uma sigla, assim, é muito técnica, né? Que é Ultra High Performance Concrete, que é o concreto de alta performance, né? Tá. Esse concreto de alta performance, ele usa, igual eu falei, aquela hora que ele reduz a quantidade de cimento, aumenta a quantidade de aditivos, ele usa várias outras soluções de químicos, né? Para evitar que a gente... porque a questão da sustentabilidade, a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, na quantidade de emissão de gás carbônico, por exemplo, que a gente vai emitir. E aí a gente entra na questão do cimento, né? Isso, do cimento. Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar. Porque o cimento é uma das fábricas que mais poluem no mundo, né? Houve um dado, né, assim, de que em torno de 8% até 8% da emissão dos gases, né, de CO2 aí na atmosfera das indústrias vem da indústria de cimento. Então, quando a gente reduz a necessidade desse uso através dessas tecnologias, desses aditivos, pelo Exatamente. que eu estou entendendo, né? Você utiliza menos cimento, então a gente consegue diminuir um pouco esse consumo e essa fabricação. Exatamente, esse é o ponto. Então, além da gente reduzir o cimento, que ele é muito... a produção dele realmente degrada muito o ambiente, a gente reduz também a água. A gente tem que pensar na questão da água também, né? Então, tem esses aditivos que eu te falei que são redutores de água e tudo, eles são ótimos porque você vai evitar esse consumo exacerbado de água também e tudo. Então, o concreto é muito foco, assim, de produzir cada vez mais dentro da sustentabilidade, né? E é muito recente esse assunto, né? O pessoal tem pensado nisso só agora, né? Então, assim, tem feito consumo, o cálculo do ciclo de vida, por exemplo, de um produto, que antes nunca se falava nisso. Então, hoje já tem metodologias que são para você calcular desde quando você fabrica um produto até quando ele vai ser descartado. Ou ele vai... Enfim, a vida útil dele, né, Isso vale a pena, né? Vale muito a pena, a gente tem que calcular e ver. Então, assim, hoje o mercado, os clientes de forma geral, assim, né, quem está utilizando os materiais, eles têm aumentado um pouco essa consciência, assim, de buscar novos produtos ou empresas que estejam preocupadas com isso, que tenham certificações LEEDs. Soluções. Exatamente. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o PU, que foi lançado recentemente, que é o pavimento urbano de concreto, que ele está substituindo os pavimentos flexíveis, né? Que a gente vê muito aí, que são os asfaltos, basicamente, né? Então, o PUC, que é o pavimento urbano de concreto, a gente tem uma macro e microfibra, a gente tem uma quantidade de aditivos maior, então, muito nessa linha, né, que eu estava falando, da questão dos consumos. E o foco muito grande também, além da questão do impacto ambiental da produção do produto, é o aumento da durabilidade, né? Quando você tem um produto que dure muito tempo, naturalmente ele pode ser considerado mais sustentável. Sim, porque ele vai porque evitar... ele não... Você não necessita, né, tanto refazer. Você não vai precisar tanto de refazer isso. Isso é um ponto muito importante, que você falou de refazer, que a gente fala de custo de manutenção. Toda estrutura precisa de manutenção, né? Então, dentro da área industrial, que é onde eu atuo muito, a gente vê que até pouco tempo atrás, as indústrias todas, elas não pensavam muito em tempo que elas iam gastar para poder dar uma manutenção numa estrutura. Então, o que acontecia? Muito normal. Você fazia o concreto, ou a estrutura que você tinha, e não preocupava em proteger. Então, você só fazia o concreto. E, recentemente, o mercado de química para construção tem investido muito em tecnologias para proteção dessas estruturas. Que a gente fala de acrílico,
de acrilatos, de poliuretano, que são os vernizes, né? A gente tem hidrofugantes, então são uma quantidade de produtos muito grande para que você possa passar em cima desse concreto e proteger. Evitar que os agentes agressivos, a umidade, o gás carbônico entrem nessa estrutura e avance com esse processo de corrosão e degradação dele. Então, esse processo de preocupação com as manutenções tem sido cada vez mais frequente. Então, as empresas estão pensando, por exemplo, às vezes vou dar um exemplo aqui hipotético, você vai gastar às vezes 20% ou 30% a mais em um produto ou uma solução, mas que vai te trazer às vezes 5, 10 vezes mais de durabilidade do que se você comprasse um outro produto ou fosse para uma outra linha, por exemplo, de solução, entendeu? É preciso conter um pouco a visão precipitada, né? Exatamente. Em relação ao custo, né? Isso é também uma questão cultural. Porque a gente vê muito que as pessoas do mercado, né, da construção, estão muito preocupadas com o preço de compra, assim. Às vezes você passa... Vou dar um exemplo da fibra de carbono de novo, né? Fibra de carbono, às vezes a gente passa um orçamento para o cliente e ele olha e fala assim, nossa, é um material caro. Só que ele não é caro. Por quê? Você tem que pensar em todo o contexto. Você tem que pensar não só no material, mas na velocidade de aplicação. Tem que pensar na durabilidade. Você tem que pensar em uma série de questões. Por exemplo, a fibra de carbono é um material muito rápido de ser feito. Se você for comparar, por exemplo, um reforço estrutural convencional, o que é o reforço convencional o convencional da estrutura, né? Você tem uma peça de concreto armado, e aí o que você vai fazer? Você vai demolir uma parte dela, você vai aumentar a seção, vai colocar mais aço dentro da estrutura, e aí você precisa de forma, precisa de andame, precisa de um monte de equipamentos, a gente chama de custo indireto, né, de obra, que vai aumentar muito, tanto o prazo, porque o concreto você tem que esperar o tempo dele de cura, de ganho de resistência dele. E a fibra de carbono não, é muito rápido. Então, com 24 horas, você tem 70% da resistência dele que você precisa de projeto. E os outros 30 ali, né, com mais... Eu acho que quando a gente fala disso, para mim é natural pensar a questão do planejamento, de planejamento estratégico, né? Seja ele financeiro ou de própria execução. Porque só quando você tem isso muito afiado, que talvez você consiga ter essa visão e ter essa percepção. Porque você consegue mensurar realmente. Isso, exatamente. E quando a gente fala de planejamento, isso envolve muito o orçamento da obra. Então, assim, a gente vê que os orçamentos, né, o pessoal faz muito rápido, de qualquer jeito, não aprofunda muito. E aí existem dois problemas. Um é a falta de empenho mesmo nesse orçamento. Não dá muita importância mesmo na questão do orçamento. E o segundo ponto é a falta de conhecimento, que é o que eu vivi e vários engenheiros vivem, né? Assim, eu vim de uma universidade muito boa, né? Uma das melhores do mercado, mas a gente não vê muito essa questão de química para construção lá, a gente não entende muito bem, questão do reforço, apesar de ser alguns assuntos muito novos, né? A gente vê que falta também conhecimento. Então, quando você não conhece uma solução, você não tem como nem considerar ela. Igual no caso da fibra de carbono, que tem sido, assim, tem crescido muito, mas ainda tem um monte de gente que ainda não conhece a fibra de carbono. Então, quando você olha o preço do produto, você não pode só olhar isso. Você tem que olhar todo o contexto, né? É o que eu falei do processo como um todo, né? A composição do custo total do seu serviço e o quanto que isso vai durar, o prazo de execução. Então, são eu acho importantes. Que para alguns produtos, alguns nichos de mercado, né, exige o cliente um pouco mais maduro, né? Para conseguir perceber realmente o produto, o benefício do produto, e aí, então, a questão do custo, você tem essa chave. Com certeza, assim, o processo você tem que entender e tem que estar de cabeça aberta. Eu vou em muitos clientes, assim, que a pessoa não está muito interessada em ouvir, porque quando eu entro numa obra, que eu vejo, já vivi muita coisa, né, nesses 10 anos, e hoje eu vejo muitas soluções e como eu rodo muito, né, eu tô em vários lugares, eu viajo sempre aí toda semana quase, a gente vê muitas situações que, por exemplo, visitando uma obra agora, visitei, por exemplo, vi uma situação que o cara está passando, que às vezes um cliente meu que eu visitei há pouco tempo resolveu de uma forma simples e rápida. Então, assim, eu já tô indo, eu já sei, né, já como resolver. É como se o mercado de química para construção fosse a indústria farmacêutica para nós, né? Então, a gente desenvolve os remédios e os médicos indicam os remédios para os pacientes, né? Então, a gente conhece muito dos remédios, dessas soluções, né? Então, a gente tem os engenheiros aí, os projetistas, o pessoal do mercado que faz as indicações desses remédios, essas soluções aí para os problemas que eles estão tendo. A gente chama de patologia mesmo, que vem até o termo
lá